Em 2004, eu reuni uma série de contos novos que eu fui escrevendo ao longo dos anos que eu estive na prefeitura, como secretário, e reuni e lancei em 2004. 11 janelas, né? Baseado num trabalho que a Thalita também estava fazendo na mesma época, sobre janelas. Ela começou a pesquisar janelas brasileiras, né? E ela ilustrou e fez a capa de todos os contos que estão aqui presentes. Então, são contos que tratam muito dessa vivência na academia, né? Muito na academia. Tem um deles, o professor Bolsinhas. Eu reuni características de vários professores de várias universidades que eu conheci ao longo do tempo, revolucionários, meio malucos e tal, e fui jogando, construindo uma história a partir desses elementos, né, de ficção, né? Também, nessa época, eu voltei a frequentar, né, os bancos da universidade, voltei a fazer o doutorado em São Carlos, na USP, e isso também me levou a ter novas leituras, né? A leitura, por exemplo, das mudanças nas cidades brasileiras por conta do higienismo no começo do século XX, né? As grandes, o bota abaixo do Pereira Passos no Rio de Janeiro, as várias intervenções urbanas embelezadoras das cidades e higienizadoras das cidades. Então escrevi também um conto sobre o Aedes aegypti, né? que aqui é o Aécio aegypti, né? Na época também havia toda essa disputa eleitoral entre PT versus PSDB, e eu peguei carona nessa história para mesclar as cíclicas crises sanitárias que o Brasil enfrenta, né? E agora mesmo nós estamos enfrentando uma pandemia mundial, né? Não é só no Brasil, mas no mundo todo. Então isso está muito presente aqui, essas leituras que eu fui fazendo ao longo do doutorado, dos meus estudos, também vão virando contos também. A minha vivência também nessa época, como presidente do CONDEFAT, do município de Franca, em que nós conseguimos, pela primeira vez na história, tombar alguns prédios, realmente fazer os decretos de preservação desses prédios, teve um embate negativo, que foi o da catedral. Então, uma das histórias que está nesse livro conta de uma forma bem-humorada e romanceada a história do não tombamento da catedral, né? Não foi possível tombar a catedral, houve um movimento contrário, muito mais forte do que aquele que queria preservar, né, a história da cidade. Como sempre, né, o mais forte acaba impondo as suas necessidades sobre aquilo que nós consideramos importante, que é preservar a memória de uma cidade como um elemento da sua cultura. Então isso vai estar presente aqui nesse livro de 2004, em que eu começo a escrever uma crônica. São 11 janelas, são 11 contos, 11 janelas que se abrem, né, para realidades diferentes, cada história tem uma realidade diferente, e uma crônica falta de assunto. Na verdade, é uma única crônica que encerra o livro e que abre uma janela. Como em 93 eu havia parado de escrever na imprensa, né, não escrevi mais na imprensa até esse período, até 2004, quando eu lanço esse livro. E essa crônica falta de assunto vai gerar a necessidade, eu começo a sentir a necessidade de escrever crônicas novamente sobre a história de Franca. Mas isso vocês vão saber nos próximos capítulos.